Educa TV apresenta Orgulhe-se. Olá, que bom que você está aqui. O meu nome é Thiago e eu estou coordenador de políticas públicas para a diversidade sexual de Campinas. Eu quero te convidar a uma reflexão. A educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Essa é a ideia que guia o nosso podcast. Provocar discussão, trazer conhecimento para que nos leve à transformação. Cada episódio é um convite para nós abrirmos os olhos, o coração e a mente, abertos a uma nova forma de se ver o mundo e as pessoas. Porque a mudança começa sempre pelo ouvir, em seguida o refletir e posteriormente a mudança de comportamento. Então ajusta o volume, respire fundo e vem com a gente nessa jornada de aprendizado e transformação. Orgulhe-se. Orgulhe-se da sua história. Orgulhe-se de ser quem você é. Orgulhe-se da sua trajetória. Este videocast é um espaço de respeito. Respeito a todas as pessoas, a todas as histórias, a todas as existências. Aqui, a diversidade não é exceção, é potência, é conexão. É o que nos transforma e nos enriquece. Começa agora mais um episódio do Orgulhe-se, o videocast aqui da Educa TV. Porque existir com orgulho é um ato de coragem. E olha só, você já sabe, né? O nosso videocast aqui da Educa TV, toda quarta-feira à noite, no canal 12.2 para Campinas e região. Por isso, eu espero vocês. Enquanto a expectativa de vida no Brasil é de 77 anos, as pessoas trans vivem apenas 35 anos. O dado é da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. No ano passado, foram registradas 105 mortes pela Rede Trans, uma organização que cuida e que tem acesso a dados dessa população. Com esse número, o país foi, pelo 17º ano consecutivo, o que mais mata pessoas trans em todo o mundo. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai conversar com uma mulher trans e um homem trans para falar sobre as suas existências e as suas vivências. Mas antes disso, mais uma vez, a Bárbara vem explicar um pouquinho da letra T pra gente. Bárbara, explica pra gente. Bárbara, me explica. Oi, Lili. Hoje a gente vai falar sobre as pessoas transexuais, homens e mulheres transexuais. Lembra no primeiro episódio que eu falei para vocês sobre a diferença entre identidade e orientação afetiva sexual? Pois é, hoje o nosso tema está muito mais relacionado com a identidade de gênero. A nossa identidade de gênero, ela acontece já desde muito cedo. Desde 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos de idade, a criança já começa a se sentir pertencente aos universos masculinos e femininos. E isso acontece muito naturalmente na nossa vida. Muitas pessoas já começam a sentir essa sensação de pertencimento, no sentido mais profundo da palavra e no sentido mais amplo do masculino e do feminino. Eu não estou falando de brinquedos masculinos ou femininos, porque isso não existe, né, gente? Vamos atualizar isso aí. Brinquedos são objetos de divertir criança. Não existe brinquedo de menina ou brinquedo de menino. E também não estou falando de cores, né? Rosa, azul, não estou falando disso. Muitas pessoas ainda associam a questão do masculino e do feminino com as cores. E cores são cores. Eu estou falando de uma sensação interna de pertencimento, de se sentir pertencente ao universo masculino e feminino. E isso nada tem a ver com o meu genital, nada tem a ver com o meu corpo. Muitas pessoas têm a sua identidade de gênero em conformidade de acordo com o seu corpo, com o seu sexo biológico. Essas pessoas a gente chama de pessoas cis ou pessoas cisgênero, ou seja, eu me sinto uma mulher e eu estou num corpo lido como feminino, num corpo de mulher. Ou eu me sinto um homem e eu tenho um corpo de acordo, eu tenho um corpo masculino. Eu sou uma mulher cis ou um homem cis. Quando eu falo de pessoas transexuais, eu estou falando de um desencontro, de um desconforto, de uma incongruência
entre a minha identidade de gênero e o meu corpo. Existe uma divergência entre o que eu me sinto e como eu nasci. Ou seja, se eu me sinto uma mulher e eu nasci num corpo masculino, eu sou uma mulher transexual. Se eu me sinto um homem e nasci num corpo feminino, eu sou um homem transexual. A gente sempre vai priorizar o que a pessoa se sente. A gente vai sempre priorizar a identidade de gênero dessa pessoa. Independente dessa pessoa ter feito hormonioterapia ou não, a gente vai sempre considerar o que essa pessoa se sente. Muitas pessoas transexuais podem querer vários processos hormonais, cirúrgicos. O principal é, a partir do momento que essa pessoa se identifica como uma pessoa trans, é normal que ela faça essa transição primeiro com um nome. Ela tem um nome que a gente chama de nome social. É um nome com o qual ela se identifica socialmente, ela se apresenta socialmente. O nosso nome é uma das primeiras coisas que a gente recebe quando uma pessoa está gestante. Ele é importantíssimo para a nossa identidade. Então é importantíssimo que a gente respeite o nome social dessas pessoas. Quando essas pessoas mudam a documentação, elas passam a ter um nome que é um nome oficial, não é mais o nome social. E é muito importante que a gente sempre use o nome e o pronome com o qual essas pessoas se identificam. Isso faz parte de respeitar a identidade de gênero dessas pessoas. Lembrando, gente, que respeitar não é aceitar, respeitar não é gostar, respeitar não é concordar. Respeitar é garantir que aquela pessoa seja respeitada como ela é, com o gênero com o qual ela se identifica, com o nome que ela entende que é o nome que a representa. Tem o seu próprio processo. Tem muitas pessoas que querem fazer uso do hormônio, que querem fazer algumas cirurgias, alguns procedimentos considerados estéticos, mas no caso de pessoas trans não são. Eles fazem parte do entendimento e do reconhecimento dessa pessoa sobre ela mesma. Tem muitas pessoas que não querem fazer nenhum procedimento e está tudo bem. Muitas pessoas às vezes confundem, a pessoa só é transexual quando ela já fez alguma cirurgia. Isso não é real. A pessoa é transexual a partir do momento em que ela se identifica como alguém do gênero oposto ao seu sexo biológico. Então a gente vai respeitar essa pessoa a partir desse momento. Porque mesmo que ela não tenha as características do gênero com o qual ela se identifica ainda, ela precisa ser respeitada no gênero com o qual ela se identifica. Então, o que as mulheres trans podem querer? Hormonioterapia, elas vão fazer a hormonização para se feminilizar, para que o seu corpo fique mais arredondado, a sua pele fique um pouco mais lisa, os pelos diminuam, o rosto afine, a voz fique mais fina. Elas entendem que esse é um processo que vai fazer com que elas se reconheçam no espelho. O principal de uma mulher normalmente são os seios. Então uma mulher transexual, ela quer ter seios, ela quer que o seu corpo fique feminino. Então ela pode querer hormonioterapia. Lembrando que hormônio é uma coisa muito séria, precisa fazer o acompanhamento médico. Existem vários profissionais hoje, tanto pelo SUS quanto por convênios, que fazem esse acompanhamento. Pode ser que as mulheres transexuais queiram fazer algumas cirurgias. Mesmo tomando hormônio, pode ser que os seios não cresçam o suficiente como elas gostariam. Então, muitas delas podem querer fazer a prótese mamária. Algumas dessas meninas podem querer fazer a cirurgia genital. Então, elas vão fazer a neovaginoplastia ou neovulvoplastia, que é uma cirurgia que vai transformar o pênis numa vagina. Essa cirurgia não é cortar o pênis fora, nada disso. É transformar o genital num genital que seja de acordo com o que elas se identificam. Normalmente, se é uma cirurgia bem feita, é uma cirurgia que fica uma vagina esteticamente bacana e funcional. Elas têm prazer, elas têm lubrificação. Depende muito da técnica e do médico. Muitas meninas trans, muitas mulheres trans, elas querem fazer algumas cirurgias de feminilização facial. Muitas delas querem diminuir esse osso da testa, diminuir a linha do cabelo, fazer a rinoplastia, fazer um afinamento no rosto e assim por diante. Então, cada pessoa é de um jeito. Algumas querem fazer o pomo de Adão, né, que tem isso aqui muito proeminente, muito grande. Então, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem o seu processo. Os homens transexuais, normalmente, o que eles gostariam de fazer? No geral, lembra? Cada um tem o seu processo, nem todo homem trans quer fazer tudo isso.
mas a gente precisa garantir que isso seja possível. Muitos homens trans gostariam de fazer a mastectomia ou mamoplastia masculinizadora. Isso também é uma polêmica entre os médicos sobre o nome dessa cirurgia. Mas eles querem fazer um peitoral masculino, tirar os seios, porque o seio é normalmente uma marca feminina, né, desse universo feminino. Muitos deles também querem fazer a esterectomia, a retirada do útero e dos ovários. Alguns deles até gostariam de fazer a neofaloplastia, é uma cirurgia que existe, mas que no Brasil a gente tem muito a avançar ainda, porque não fica um pênis nem esteticamente bacana e nem muito funcional. Uma das grandes polêmicas da população trans é qual banheiro essa pessoa vai usar. Pessoal, essa pessoa vai usar o banheiro do gênero com qual ela se identifica. Uma mulher trans precisa usar o banheiro feminino. Não existe essa história de que um homem vai se vestir de mulher para violentar sexualmente essas mulheres. Até porque as mulheres que são violentadas sexualmente, muitas vezes são violentadas dentro de casa. Então, eles não precisam fazer esse tipo de coisa. As mulheres transexuais são mulheres. O máximo que vai acontecer é elas daqui a pouco estarem emprestando o batom de outras mulheres no banheiro. O homem trans, dependendo do espaço, ele precisa sim usar o banheiro masculino. Mas dependendo do espaço, a gente sabe que ele corre 2 riscos, violência física e violência sexual num banheiro masculino. Então, se tiver a possibilidade do homem trans usar o banheiro masculino, perfeito, esse é o ideal. Mas, muitas vezes, esse homem trans vai precisar usar o banheiro de família ou, por exemplo, numa escola, pode ser que ele consiga usar o banheiro masculino dentro da possibilidade daquela escola. Então, às vezes, bateu o sinal, ele vai usar o banheiro depois. Não é o ideal. O ideal é que a gente conscientize todos os alunos de que ele é um menino e que ele vai usar o banheiro masculino. O que não é legal é ele usar o banheiro de pessoas com deficiência, porque ele não é uma pessoa com deficiência. Muitas vezes colocam eles para usar o banheiro dos professores. O banheiro dos professores é dos professores, eles não são professores. Ou pior ainda, botam eles para usar o banheiro da educação física, aquele que fica a 7 quilômetros da escola, cheio de entulho, cheio de bagunça, cheio de material. Não precisa, eles podem usar o banheiro de acordo com o gênero com o qual eles se identificam. O banheiro é um lugar que ninguém fica pelado lá no banheiro. As pessoas entram nas cabines reservadas e fazem o que tem que fazer. O mais importante é a gente entender que cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu desejo, cada pessoa tem o desejo de se olhar e se reconhecer no espelho, se olhar e se enxergar. Como é que a identidade de gênero se conversa com a orientação afetiva sexual? Uma mulher trans, por exemplo, ela vai se relacionar afetiva ou sexualmente com quem? Com quem ela desejar. Ela pode se relacionar com homens, com mulheres, com os dois, com pessoas, com ninguém, enfim. Essas relações também acontecem. E a nossa sexualidade é muito ampla, ela é muito dinâmica. Então, todas as formas de relacionamento são possíveis. Existem homens trans homossexuais, existem homens trans heterossexuais. Vai sempre valer a identidade de gênero com a orientação sexual. Por exemplo, uma mulher trans que se relaciona com um homem, ela é uma mulher trans heterossexual, porque ela é transexual, por ela não ter nascido num corpo biologicamente feminino. Mas ela se identifica como uma mulher e ela gosta de homens. Então, uma mulher que gosta de homens é uma mulher heterossexual e assim por diante. Para facilitar e para a gente encerrar, é assim, ó, vou resumir para vocês. Eu, Bárbara, sou uma mulher cisgênero. Eu posso me relacionar com homens, com mulheres, com os dois, com pessoas ou com ninguém. Eu, Roberta Close, eu, Érica Hilton, sou uma mulher, tanto quanto a Bárbara, mas sou uma mulher transexual. Então, eu sou uma mulher trans porque eu não nasci num corpo biologicamente feminino, mas eu sou uma mulher. Eu também posso me relacionar com homens, com mulheres, com os dois, com pessoas e com ninguém. Fica aí aberto, é com vocês, continue aí o papo que está muito interessante e o mais importante é a gente respeitar as pessoas como elas são. Não é sobre a gente, é sobre elas. Então, se uma pessoa te disse que ela é uma mulher, ela é uma mulher. Se uma pessoa te disse que ele é um homem, ele é um homem. E o mais importante é o respeito, o amor e a empatia. Bárbara, me explica. E agora eu vou apresentar os meus convidados.
Eric Barbie, que é um homem trans, palestrante e cantor, comunicador, a quem eu dou as boas-vindas. Seja bem-vindo, Eric. Muito obrigada. Muito obrigado. E é um prazer estar aqui. E a Paula Ferreira, deusa maravilhosa, mulher trans, apresentadora do Queencast, onde ela fala sobre diversidade, mas também de assuntos como música, arte, cultura e bem-estar. Muito obrigada pela presença, querida. Obrigada a você pelo Deus. Eu É que amei. aqui a gente já começa começando. Amei, prazer foi meu. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Obrigada. E olha, eu disse aqui quem vocês são, mas eu quero que vocês próprios se apresentem. Por isso eu vou começar te perguntando. Quem é você, Paula? Eu sou uma mulher muito rica de carinho, de amor, que teve boa aceitação em casa. Eu tenho histórias de acessibilidades diferentes de muitas das meninas, infelizmente. Mas eu acho também que é importante a gente contar outras histórias para que sirva aí de inspiração ou de exemplo a outras meninas, que elas não desistam, que elas continuem, que sigam em frente, apesar de todas as diversidades da vida. E você, Eric? Quem é o Eric? O Eric, além de tudo isso que você falou, né? Porque normalmente a gente costuma falar sempre do profissional, né? É verdade. Mas o Eric é filho, é irmão, é marido e é pai. E é pai de dois jovens adultos já, né? O Vinícius e o Rafael. É marido da Bárbara, é filho do Carlito e da G, irmão da Juliana. Pai de pet. Que são muitos, inclusive. São muitos, são 5 gatos, 2 cachorros. E contando. Mas é um cara que tá vivendo plenamente, porque eu escolhi ser quem eu sou, 100%. Então isso para mim é a coisa mais maravilhosa. E assim como a Paula falou, a gente tem histórias de aceitação, né? E é legal a gente trazer isso aqui para que a gente sirva de inspiração realmente. Por isso eu queria exatamente começar por esse ponto. Porque a gente sabe, e eu sempre falo isso aqui, eu ouvi numa palestra uma vez, que as histórias das pessoas, né, da comunidade LGBT é sempre marcada pela dor, né? Uma existência que tem lá na base a dor. Mas eu queria hoje começar pelo oposto mesmo, assim, começar falando um pouco desse acolhimento que vocês tiveram e que fizeram vocês chegarem até onde vocês estão hoje. Como é que foi? Você falou que você teve uma infância cheia de amor. Como é que foi isso? Conta pra gente. É importante eu dizer também que apesar de eu dizer que tive acessibilidades, não quer dizer que eu não sofri transfobia, não quer dizer que eu não passei por processos também discriminatórios, também de preconceito, também passei por tudo isso e foi sofrido. A diferença é que eu tive uma base familiar onde eu pude me recolher, pelo menos para chorar, coisa que muitas meninas e meninos trans também não têm essa aceitação dentro de casa. Eu tive uma infância muito boa mesmo, cercada de amor de verdade, eu brincava, eu era criança que brincava muito, e eu acho que o meu sofrimento maior veio mais para a adolescência, juventude, que aí eu tenho que lidar com o externo, não mais só com a minha família, né? Mas lidar com o externo, onde o externo dizia, você é assim, e não era aquilo que eu era. Eu me entendo como eu sou desde sempre. Então, quando eu chego na adolescência, vou para a escola, vou ter amigos, vou para círculos sociais, aí as pessoas começam a falar, você é um homem, você é um menino. E isso me machucava muito. Então, eu perdi ano de escola, eu não tinha muitos amigos. Então, eu acho que foi o momento mais sofrido para mim, foi entre a adolescência e a juventude, muito mais pelo externo do que pelo interno, onde eu era muito bem acolhida pela minha família, pela minha mãe. Antes de ouvir o Eric, você disse que sempre soube quem você era, né? Você já performava no feminino? Como é que era isso? Já desde pequena? Como é que foi esse caminho? Eu tenho uma história muito fofinha de criança, assim, que se eu ouvisse eu ia achar fofinha. É assim, quando eu era criança, eu sempre achei que eu era menina, sempre. Não teve um momento que eu falei, não sei, talvez. Não, eu sempre achei que eu fosse menina, que eu sou menina. E eu lembro que eu brincava que eu era uma princesa, que os meus pais eram de outro planeta e eles tinham me deixado na Terra para eu viver com novos pais, porque lá estava acontecendo uma guerra muito grande e eu poderia morrer. Então eles mandaram eu para cá, tipo a história do super-homem invertido. Entendi. E aí me mandaram para cá e eu ficava aqui. E pode falar cocô aqui? Pode. Quando eu ia no banheiro, criança, tipo 5 anos, assim, eu ia no banheiro, eu ia fazer cocô, eu sentava no vaso, todo mundo fica lendo a revista, hoje em dia celular. Eu não, eu ficava conversando com os azulejos. Por quê? Era uma forma, eu falava assim, os meus poderes agora, aí eu fazia
fazia assim, aí todos os meus súditos do meu planeta vinham nos azulejos. Então eu ficava horas no banheiro conversando com os meus súditos. Como que tá o planeta? Pra onde você foi? Você precisa de ajuda? Eu vou lançar um poder pra você. Tipo, muito criança, mas eu era princesa. Então eu nunca me entendi em momento nenhum, menino. Por mais que era me dado azul, por mais que era me dado bola, carrinhos, os meus carrinhos não andavam com as 4 rodinhas, eles andavam só com 2. Já que eu não tinha boneca, eram as minhas bonecas. Eu tinha aquela jamanta que carrega vários carrinhos, era a mãe com os filhinhos. Então, a minha infância foi feminina. Talvez eu não conversasse com a minha mãe sobre, nem com meu pai, mas dentro de mim, para mim, era feminino. Então, por isso que doeu muito quando eu saí de casa na adolescência para ir para a escola, na juventude, porque daí lá eu era lembrada que não, aqui você para nós é reconhecida como um menino. Então, eu sempre volto a dizer, a sociedade me marcava mais do que dentro da minha casa, onde eu tinha uma aceitação melhor. Minha mãe não ligava de me ver brincando. Obviamente que até minhas brincadeiras eram escondidas, mas ela não ia lá procurar saber, falar, está brincando no carrinho do jeito errado, está brincando com a bola do jeito errado. Então, eu nunca me vi menino, nunca, em momento nenhum, assim. Eric, nada é por acaso, né? Não, Super-homem, não, conta nossa, pra gente. eu tô até... Eu conheço a Paula faz tanto tempo e saber disso agora... Para, a gente idade vai entregar. Não, a gente tem Vocês 22. conhecem desde criança. Ué. Desde Não, criança. a gente tem 22 anos, a gente até bate a idade, né? 19, eu. Não, mas é muito engraçado, porque eu e a Paula, a gente regula mais ou menos na idade, e a gente vem dessa época que o lúdico e o mágico acontecia muito na infância. E a gente pegava isso pra gente. E você contando essa história, eu me identifico super, porque eu sou fanático pelo Superman. Vi de meu relógio aqui, que é do Superman, tudo é do Superman. E a minha história se baseia muito por conta do Superman. Essa coisa do vir de outro planeta e estar aqui diferente de todas as outras pessoas, eu também me vi assim. Porque eu me reconheço como menino desde quando eu me reconheço como gente. E as pessoas falarem pra mim o contrário, era não, você está errado, eu estou certo. Só que, assim, eu não entendi o que acontecia comigo. E nem os meus pais entendiam o que acontecia comigo. Mas, ao mesmo tempo, foi uma relação de muita compreensão. Olha, a gente não sabe o que está acontecendo, mas ok, vamos deixar a criança brincar. Isso acontecia muito com o meu pai. Meu pai era muito compreensivo nesse sentido. E minhas avós. Minha avó materna que me deu a fantasia do Superman. De Olha. presente. Então eu andava com essa fantasia para cima e para baixo, como se fosse a minha pele. Essa fantasia tinha aquele cheiro de criança crescendo, né? Porque, eu não tirava para nada. Tirava para lavar, nem para dormir. E eu lembro que antes de dormir, a gente veio de uma família católica e minha mãe me ensinou a fazer as orações, a pedir a proteção do anjo da guarda, a pedir para o Papai do Céu me proteger, etc. E faz um pedido aí, vai que o Papai do Céu atende, né? E eu pedia para o Papai do Céu proteger minha mãe, proteger meu pai, minha irmã, minha família, tal, me proteger. E se ele pudesse, me transformasse num menino de verdade. Porque eu via que, assim, as pessoas falavam o contrário. Eu me sentia assim, e eu me sentia uma aberração, um pecado, porque eu comecei a frequentar as aulas de catequese, e aí aquela coisa, não, você não é... Você é uma menina, você tem que se comportar como menina. E era exatamente o externo que vinha apontar o dedo para mim e falar quem eu era. E eu falo muito isso nas minhas palestras, que as pessoas LGBTs, ao contrário de outras comunidades minorizadas, que têm o apoio da família, por exemplo, eu penso muito nas pessoas que são pretas, né? Que elas sofrem racismo fora, quando elas chegam em casa, elas sentem o abraço da família e falam, não, você é uma pessoa maravilhosa, você é isso, você é aquilo, você tem que ter orgulho de quem você é. São iguais, né? Exatamente. Só que aí, quando o LGBT volta para casa, na maioria das vezes, ele não pode ter orgulho de quem ele é. Porque aquelas pessoas ali não são iguais a ele, né? E muitas vezes ele sofre o preconceito dentro de casa. Eu, assim como a Paula, eu tive a sorte de ser protegido dentro da minha casa. Que isso faz toda a diferença. Toda a Total. diferença. Para a formação. E quando eu adentrei nesse externo da adolescência, foi quando eu realmente me encruei, foi quando eu tive uma tentativa, uma vontade de me matar, uma tentativa de suicídio. Então, assim, foi depois de sofrer esse preconceito externo, né? Esse preconceito social, que o tempo inteiro aponta para você e fala, você está errado.
você está errado, você é uma aberração, você não presta. Então a gente tem que se acostumar a ser o melhor em tudo. É. A gente tem que fazer tudo muito bem feito, muito melhor do que os outros, para que a gente possa ser visto, para que a gente possa ser comemorado pelos outros, né? Então, Desculpa. não é isso. Eu lembro que quando eu comecei a identificar que as pessoas falavam que eu não era menina, e eu escutei alguém, minha mãe tinha um salão de beleza, eu escutei alguém no salão falando assim, sabia que se você passar no arco-íris, você vira mulher, quem é homem, enfim. E também, se você tomar água na concha, você ganha peito. E se você tomar água no prato, você vira mulher. Amor, eu não tinha mais copo em casa. Eu só tomava na concha e no prato, na concha e no prato. Pra ver se eu ganhava peito e se eu virava mulher. E eu tinha essa brincadeira do arco-íris também. De procurar Quando eu vi um arco-íris, a gente tava viajando, pai, passa debaixo do arco-íris, por favor. Meu pai, por quê? Não, passa logo. Não fala nada, vamos ver se você consegue. Né? Só tenta, por favor. Por favor. Mas, o Eric, você trouxe um ponto que, já que você falou disso, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso, né? Que é a questão do sofrimento emocional, psicológico mesmo, né? E aí você me falou que você teve essa tentativa de suicídio em razão do externo. Mas você acha que nesse momento também houve uma questão da disforia mesmo, assim, já, de gênero? Como é que foi isso? Queria ouvir de você e de você também, Paula, porque... e aí, puxando a nossa... minha querida, maravilhosa amiga Bárbara, sua esposa, que é psicóloga, né? A gente sabe que existe um grande, infelizmente, uma incidência de suicídio, depressão na população LGBT, em razão da disforia também, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo. Sim, falando em disforia, foi justamente o dia que eu menstruei pela primeira vez. Só quero fazer um adendo. Disforia, só para as pessoas que estão nos vendo aqui, que talvez não estejam tão acostumados com esse termo, né? Disforia é quando a pessoa, de fato, entende que o corpo em que ela está não é o corpo que faz parte daquilo que ela é por dentro, né? Do que ela sente, da identidade dela. Foi justamente o dia que eu menstruei pela primeira vez. E assim, é aquela coisa, quando você é criança e você tem aquela coisa da fantasia e tudo mais, você fala que até um certo ponto você acredita, é que nem acreditar em Papai Noel. Você acredita que você vai mudar, que alguma coisa vai acontecer, algum milagre vai acontecer, que você vai conseguir realmente se tornar um menino 100%, né? E eu pedia isso incansavelmente, né, nas minhas noites, né, nas minhas orações e tudo mais. E quando eu menstruei pela primeira vez, eu já sabia o que isso significava, porque meus pais, graças a Deus, me deram educação sexual, e eu acho isso importantíssimo, né, para as crianças, porque as pessoas acham que a educação sexual, ela vai ensinar a criança a transar. Gente, presta atenção, entendeu? Mas o oposto disso. Né? É o oposto disso, você vai entender consentimento, você vai entender corpo, você vai entender Como tudo. se proteger. Exatamente. E meus pais me deram essa educação através de livros e tudo mais. E quando eu menstruei pela primeira vez, eu sabia o que estava acontecendo. E eu falava, e aquilo pra mim era uma sentença. Tipo, olha aqui, tá aqui a prova que você é mulher. E aí eu me desesperei, eu me tranquei no banheiro e tentei procurar uma maneira de cortar os pulsos. Eu procurei a gilete do meu pai, procurei essas coisas, mas graças a Deus não tinha nada lá. Que foi o que... Só que eu fiquei 8 horas trancado dentro do banheiro. E minha mãe batendo, meu pai batendo, o que tá acontecendo? E eu chorando, sai daqui, não quero falar, não sei o quê. E assim, a partir daí, que aí começaram a aparecer todas as características secundárias, né? Eu vim de uma família italiana, então minha avó tinha um quadril desse tamanho, de polenteira. Então eu fiquei com um quadril desse tamanho, seios enormes, e tudo aquilo que me denunciava, né? Que eu não conseguia nem esconder. Então eu comecei a ficar arcado para dentro, escondendo os seios, andando com 1000 blusas. Verão, era blusa em cima de blusa, tentando esconder aquelas características, tentando ao máximo, assim, fazer com que aquilo não aparecesse, né? Mas infelizmente não adianta, né? A partir da adolescência você vai começando a ter essas características que denunciam quem você é, biologicamente falando, né? E no meu caso foi assim, amplificada. Então, para mim, pior ainda. Então, tanto é que isso me persegue até hoje. Recentemente, uns 2, 3 dias atrás, eu sonhei que eu não tinha feito a mastectomia. Eu acordei desesperado. Poxa, faz mais de 25 anos que eu fiz a mastectomia. E eu acordei
tipo, num desespero, porque assim, é um fantasma que me persegue até hoje. Eu me olho no espelho e ainda acho que eu tenho quadril, sabe? E assim, mesmo depois de anos e anos e anos, e eu não tenho mais quadril, e assim, a disforia é um fantasma que persegue, né? E quando as pessoas falam, sim, eu ainda tenho disforia, eu acredito. Porque é uma coisa assim, que mesmo, é como se fosse uma pessoa que ainda tem aquele desvio na imagem, né? Pessoas que têm anorexia, eu entendo essas pessoas, porque no meu caso eu ainda sinto isso, né? Então a disforia, sim, ela existe, sim, ela acontece, e ela acontece diferente para cada pessoa, Sim, sim. porque eu falo que cada transição é uma transição, né? Cada um consegue lidar com o seu corpo a partir do seu entendimento, a partir da sua vivência. Então é muito importante a gente falar sobre a transforia, porque ela existe, sim. Sim. E você, Paula? Eu tive algumas vantagens também. Meu pai, ele é de uma tribo, Tingui-Botó. E então eu não tive pelos, por exemplo, que é um processo difícil para muitas meninas trans. Eu passei por laser, mas não eram pelos desesperadores, assim. A minha imagem sempre foi meio ambígua, mesmo quando eu ainda não me entendia uma mulher trans. Então, eu já era confundida com meninas. Eu acho que a minha disforia, eu passei por 2 processos de disforia. Uma quando eu ainda era criança, que meu pai tinha um super de um bigodão, e a mulherada pirava no bigode do meu pai. Aí eu lembro que a gente morava numa casa lá no sul, que eram várias casas no mesmo quintal. E aí um dia uma mulher elogiando para minha mãe, falou: "Nossa, seu marido tem um bigode lindo". Aí olhou para mim e falou assim: "Ele vai ter um bigode lindo também. Olha lá, já tá ficando verdinho". Mas eu tinha 4 anos, não tinha nada. Só que eu entrei numa pira, assim, de 4, 5 anos. Aí eu fui correndo no espelho, eu ficava passando a mão assim no busto. Eu comecei a chorar. E a minha mãe falou: "O que foi?" Eu falei assim: "Eu não quero ter bigode, eu não quero ter bigode". E eu chorava: "Calma, não é agora. É quando você estiver mais maduro. Mas daí você raspa, se você não quiser e tal". E então eu acho que minha disforia apareceu muito cedo. E conforme o tempo foi passando, tem uma coisa que eu acho que a Bárbara vai poder explicar depois melhor, que eu acho que a psicologia explica. Quando você começa a aceitar algumas questões suas, então, por exemplo, nos anos 90 era muito comum meninas trans fazerem cirurgia no nariz, para ficar com o nariz bem pequenininho, mais delicado, assim. E eu passei por esse processo falando: não, o meu nariz não é um nariz, mas também não é um nariz. Tá tudo bem, vou ficar com ele assim. Aí veio dos seios fartos. Aí eu falei assim: não é aqueles peitões, mas tá bonitinho, vou deixar assim. Então eu fui passando por esses processos, acreditando no que eu tenho. E aí talvez com esse amor próprio, vou pôr assim, foi mais fácil para mim. Eu acho que o ápice da minha disforia foi também nos anos 90, quando eu entendia que uma mulher, para ser aceita, tinha que ter vagina. E aí eu tive essa preocupação. Eu não queria fazer, mas eu só ia ser aceita se eu fizesse. E eu fiquei com essa neura, assim. Até que também, com entendimento, informação é muito bom, acho que informação é vida. Eu entendi que eu não precisaria dela para poder me entender mulher. Então, eu consegui passar tudo sem precisar fazer nada, no final das contas, e tenho. Hoje, eu acho que a minha disforia tem a ver, que eu acho que todas as mulheres têm a ver com a idade, né? Sabe que não está na hora de dar uma puxadinha, sabe que não está caindo tudo, ai, meu Deus, está despencando. Então, vou numa academia, tento melhorar alguns aspectos. Eu fiquei pensando, assim, enquanto você falava, você disse, né, que você veio de um lar que você era muito amada e que você, né, os seus pais te acolhiam. Eu fiquei pensando agora, você dizendo que da sua autoestima, o quanto que de fato, né, esse processo de criação, de acolhimento, a gente vê o resultado depois, Sim. né? Porque essa pressão que você falou, claro que não há comparação, mas só para fazer uma analogia, todos nós, especialmente mulheres, a gente sofre com essa pressão estética, esse padrão do nariz, do peito, de não sei o quê. Claro que para quem tem, né, tá transicionando isso, tem um outro peso e uma outra questão, mas como é importante a gente se sentir feliz com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem. Mas eu quero deixar, inclusive, muito bem especificado que a minha ideia aqui não é dizer, nada disso existe. Sim. É ou dizer. faça ou não faça, Não, né? pelo é contrário. Eu tenho uma amiga minha maravilhosa que ela chorou outro dia ligando pra mim, falando: eu coloquei meus seios, ela super feliz. E eu fiquei feliz por ela, Claro. porque eu sei o quanto era importante pra ela nesse
nesse momento. Para mim não foi necessário, mas para ela era. Porque as existências são É, diferentes. e aí eu gosto de contar a minha história, porque eu vou ter que. Eu espero que eu ganhe esse tempo aqui de falar. Pode falar. Mas o processo que foi dito sobre mulheres, pessoas trans morrerem aos 35 anos, não foi a ANTRA que fez essa pesquisa. Na verdade, quem fez é uma mulher trans chamada Sayonara. Inclusive, eu acho que vocês deveriam trazê-la aqui. Quando ela fez a pesquisa, o intuito era de entender que mulheres trans, porque a pesquisa era sobre mulheres trans passavam pelo processo hormonal ali no final dos anos 2000, 2010, passavam no processo hormonal entre 30 e 35 anos. E ainda estava naquela fase de descobertas e passavam por mais agressões físicas. E aí pegaram essa pesquisa que foi feita pela Sayonara e ampliaram essa pesquisa para mostrar que éramos mais mortas nessa idade. Mas de verdade, o Brasil, infelizmente, e no mundo, não existe uma pesquisa nem para saber quantos nós somos vivas, quanto mais mortas. Tanto é que tem lugares, isso aconteceu na minha cidade, de uma menina trans ser velada, enterrada depois de morta como homem. Sim. A família não aceitou. Então ela não foi contabilizada como uma pessoa trans morta. Ela foi contabilizada como um homem que morreu. Mas é sempre bom pontuar isso, por quê? Porque eu sei que tem muitas meninas, e eu acompanho também na minha vida, são 53 anos, e dentro dessa idade, muitas meninas me procuram de falar, não quero mais viver, só vou viver até os 35 anos. Não. Tem esperança, tem expectativa, as coisas mudaram muito. Muitas cidades têm lugar para cuidar de você, menina trans. Psicólogas, psicólogos, tratamentos. Então, para a gente não desistir, a gente tem que continuar lutando. Não quis dizer que não morra, que não são ação. Cruelmente, nós somos muito. Aqui em Campinas mesmo teve o caso da Ellen, que arrancaram o coração dela. Não são só mortes, não foi lá e dar um tiro. Exatamente. É dar um tiro, arranca o coração, arranca a perna, judia, machuca. São crimes de ódio. São crimes de ódio mesmo. Então, existe, a gente tem que tomar cuidado. A ideia aqui não é dizer que eu tive uma vida boa. Não, eu tive uma vida com dificuldades também. Mas eu quero que as meninas tenham esperança. Então, a ideia aqui não é passar pano para os problemas da transexualidade, principalmente a feminina. Eu sempre falo por esse ângulo, por isso. Claro. Mas é mostrar que a gente tem que ter fé, seja fé religiosamente ou não, mas tem que ter perspectiva de vida, porque senão a gente vai sofrer muito também. Eu vou viver uma tensão de 35 eu vou morrer, 35 eu vou morrer. Chega no 35 não morre, também não construí nada. Porque fiquei preocupada que a gente tem que lutar como travesti. Tem que lutar como não tem aquela lute como uma menina trans? Lute como uma menina trans. Vai ser difícil? Ninguém disse que ia ser fácil. Mas há possibilidades. É sobre dar esperança que eu quero dizer, entende? Que lindo. Eu deixei isso claro. Deixou Porque eu não quero parecer que estou muito. passando pano Foi perfeito. para uma foi violência perfeito. que existe. Até porque a gente, de fato, tem que mostrar também as histórias de existência e resistência mesmo, Uhum. né? Daquilo que deu certo. Acho que é por isso que eu pedi para vocês começarem falando dessa infância, porque a gente tem que subverter esses papéis. Sim. A gente sabe que não é fácil, né? Sim. Todos os dias a história nos mostra isso, mas é preciso esperançar. Obrigada por Total. isso. E agora eu queria que vocês falassem, então, desse momento da vida de vocês, né? Porque até chegar aqui, houve toda uma trajetória, né? Hoje você, por exemplo, Eric, você trabalha com isso também, né? Você é palestrante da diversidade, Sim. inclusive no mundo profissional, que a gente tem conversado sobre isso, né? Sim. Que, por exemplo, as cotas trans aqui da Unicamp, né? Elas estão trazendo as pessoas, as trans, travestis, para a universidade, para a academia. E depois? Vai haver emprego? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito importante a gente falar. Depois vai haver emprego, vai. Hoje em dia, a gente está aí com a Transempregos acontecendo. É muito importante a gente falar sobre essa instituição que virou a Transempregos. Ela ganhou uma Inclusive, um beijo, Maite Schneider Sim, e Márcia Rocha. um beijo maravilhosa. enorme para elas, porque é um acontecimento, né? Você vê as pessoas trans entrando para o mercado de trabalho. E as empresas, assim, por questão de tokenismo ou não, e tokenismo é importante a gente falar o que é. Tokenismo é você falar que você abraça a diversidade só por fora, né? Para você aparecer super descolado, super Marketing. legal, marketing, né? Aquela velha história de no mês de junho, gente, e é muito real isso. No mês de junho e julho, né, que são os meses que abarcam essa questão da diversidade, a gente tá com a agenda lotada, a gente não tem horário para dar palestra, a gente não tem horário para palestrar, a gente não tem, porque todo mundo quer
Passou, 1º de julho, pá, acabou. Todo mundo tira a bandeirinha do LinkedIn e vamos para a próxima, né? Vamos esperar qual que é a próxima ação. É a mesma coisa, Setembro Amarelo. Ó, gente, estamos aqui, setembro. Nossa, é muito importante falar de saúde mental. Passou setembro, 1º de outubro, Vamos xingar os coleguinhas, vamos fazer eles ficarem com a sanidade mental ruim. Exatamente. Gente, a gente está aqui para falar que a diversidade existe 12 meses por ano. E há diferentes, né, que a minha consultoria, ela está aqui para falar que nós existimos, né? Por que é tão importante? Porque essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho, as empresas estão querendo colocar elas lá dentro, só que aí o que a gente faz? Como é que a gente vai fazer esse onboarding dessas pessoas, né? Eu estou usando essas expressões porque são expressões que são usadas, né, No mundo corporativo. no mundo corporativo. Como é que a gente vai receber essas pessoas? Como é que a gente vai manter esses talentos? Porque são talentos. Porque uma empresa que é diversa é uma empresa que tem muitas possibilidades. Porque imagina uma empresa só de gente que veste calça azul e camisa amarela. Gente, pensar na diversidade é pensar em possibilidades. É pensar em diversas possibilidades, é pensar em criatividade, é pensar em criatividade de resolução de problema, sabe? E por isso que a gente está aqui. E aí, quando uma pessoa trans entra no mercado de trabalho, ela tem que ser retida lá dentro. E aí é o papel que eu faço. É chegar nessas empresas e falar, bom, como é que eu vou lidar com essas pessoas, né? Como é que essas pessoas vão ficar aqui dentro? Porque esses talentos, eles têm que ser retidos ali dentro. Teve eu fiz uma consultoria numa agência de publicidade que o problema deles era, eles estavam tendo um turnover, né? O turnover é quando você contrata a pessoa e ela sai muito rápido. Muitas demissões. Muitas demissões e consecutivas. muitos pedidos de demissão consecutivas. De pessoas LGBTs. Eles estavam querendo contratar muitas pessoas LGBTs, principalmente pessoas trans, mas eles não estavam conseguindo reter esses talentos. E aí eles queriam Eric, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E aí eu comecei, a gente começou, né, a perguntar ali dentro o que estava acontecendo, e a gente acabou descobrindo que as pessoas que estavam lá dentro já, elas tinham medo de conversar com essas pessoas trans. Porque elas tinham medo de ofender essas pessoas trans. E aí elas petrificavam. Tipo, a pessoa vinha conversar com elas, E aí essas pessoas trans falavam, eu não quero trabalhar aqui. Puta lugar horroroso pra trabalhar, as pessoas não conversam comigo. Eu vou conversar com fulano de tal, ele olha pra mim e fala, e não conversa. E aí a gente foi cavocando aquilo, e a gente foi descobrindo que as pessoas não sabem se comunicar com a diversidade, ou tem medo de se comunicar com a diversidade. O que é, desculpa, mas Diga. é o retrato da heteronormatividade, né? É. As pessoas não convivem com o diferente. Exatamente. Continue, por favor. Não, e aí essas pessoas tinham medo de se comunicar, né? Medo porque aí é aquela coisa, né? Porque tudo agora é mimimi, tudo agora não pode fazer mais piada, tudo agora... Não pode mais. Não mesmo. Sinto muito, mas não pode. Porque assim, não é legal. Mas acabou a graça, entendeu? Não tem graça fazer piada com gente. Piada do defeito do outro, né? Que as pessoas acham... Por isso que eu coloco aspas, muitas aspas, porque as pessoas acham que... diferença, né? Exatamente. As pessoas acham que ser LGBT é defeito. As pessoas acham que ser pessoa com deficiência é defeito. As pessoas... Sabe? Não existe defeito. Isso não é um defeito. Né? E as pessoas ficam com medo de, como é que eu vou lidar com isso, né? Como é que eu vou lidar com essa situação, com essa nova situação? Então as pessoas precisam ser letradas. A Bárbara, minha esposa, que vocês conhecem bem, faz mais de 23 anos que ela dá aquela palestra sobre o mesmo assunto, que é letramento. Por quê? Porque as pessoas não sabem e a gente tem que ensinar. E, infelizmente, se ela sobreviver mais, vai dar mais 30, Vai. né? Exatamente. Infelizmente, é uma realidade. Hoje, antes de vir para cá, eu estava trabalhando com corte de edição de podcast, e a pessoa que foi entrevistada é um comunicador, que é o Arthur, aliás, um abraço para ele, e ele falou que Rubem Alves fala uma coisa maravilhosa, e eu falei, cara, isso é lindo de falar, porque ele fala assim, muito se fala sobre oratória, né? As pessoas querem aprender a falar melhor, as pessoas querem aprender a falar em público, mas pouco e nada se fala sobre escutatória. As pessoas têm que aprender a ouvir o outro. Quero usar isso. Nossa, eu achei brilhante.
Brilhante, porque a gente fala sobre isso na Diferentes e eu falo muito sobre isso nas empresas que eu vou falar. Eu tenho lugar de fala enquanto pessoa trans. A Paula tem lugar de fala enquanto pessoa trans. Mas e o lugar de escuta? Qual é o lugar de escuta daquela pessoa? Escutatório, eu amei. Qual é isso? exatamente de que ponto de partida que ela está, de que ponto que ela está partindo? Quanto ela sabe sobre transexualidade? Quanto ela sabe sobre LGBT? Será que ela ainda está na época do GLS, né? Pois é, e aí eu vou te fazer uma provocação a vocês dois, assim, porque, e aí eu vou falar do ponto de vista de uma mulher cis, vou falar, então, fazer uma analogia com a luta feminista, né? Eu acho que, de tanto falar sobre isso, ouvir sobre isso, estudar sobre isso, hoje eu entendo, e no passado eu não entendia dessa forma, que hoje a gente precisa falar de feminismo com os homens. Porque Sim. eles são aqueles que nos oprimem, a sociedade patriarcal, não só os homens, mas, enfim, de modo geral, os homens. Da mesma forma que as pessoas hoje da comunidade LGBT precisam, cada vez mais, falar com quem não é LGBT. E é por isso também, inclusive, que eu vou puxar a sardinha para o nosso podcast, que é esse o nosso objetivo aqui. A gente não quer falar só com a comunidade, quer falar com a comunidade também. Mas a gente quer chegar até as pessoas que não conhecem, que conhecem pouco, que conhecem quase nada. Porque como é que a gente vai trazer os aliados para cá? Como é que a gente vai fazer com que o preconceito termine? Né? Então, eu quero ouvi-los também sobre isso. Eu quero só fazer fazer uma observação, e é importante, assim, além das pessoas que não são LGBTs conhecerem a comunidade trans, é importante que as pessoas que são LGBTs conheçam a comunidade trans. Sim. Porque existe muito preconceito dentro da comunidade Sim. LGBT Nossa, contra as eu ia pessoas falar trans. isso. Diga então, Né? Paula. Pode? Oh, desculpa, eu Não, ia falar, pode falar. porque é uma Pode coisa falar. ainda intrigante. Você tá falando assim pra gente trazer pessoas fora da comunidade como apoio, né? Eu concordo. Mas atualmente está acontecendo, talvez o Eric vai concordar comigo, porque isso acontece muito com nós, pessoas trans. Tem acontecido atos de discriminação vinda de pessoas cis da comunidade. Então, é muito comum verem meninos gays ou até meninas lésbicas sendo transfóbico conosco. Seja numa aceitação até num banheiro, seja numa aceitação dentro de um relacionamento. Não vou namorar um homem trans porque ele tem vagina, não faz sentido. Não vou namorar uma mulher trans não resignada porque ela ainda tem pênis. Da própria comunidade. E, o que é pior, se validam do fato de fazer parte da comunidade para poder dizer que tem autoridade no que está falando. Aí fica mais doido. Porque não é muito difícil você encontrar. Eu sempre falo isso. Às vezes você consegue debater com uma pessoa fora da comunidade, fazer ela entender que ela está realizando uma discriminação, um preconceito, mas quando você vai conversar com alguém de dentro da comunidade, a pessoa fala assim, não, eu pertenço à comunidade, eu sei o que eu estou falando. Isso é muito mais doloroso. Então, quando eu passo por algum processo transfóbico, sim, eu passo também processos transfóbicos fora da comunidade, é doloroso, mas eu já estava esperando. Agora, quando vem de alguma pessoa cis de dentro da comunidade, eu falo, cara, justo você, que eu quero debater, mas daí você vai ficar usando argumento, ai, não, querida. Eu vi agora uma cena recente num reality na internet, onde uma travesti brigando com um gay, e o gay apontava o dedo na cara que estava quase agredindo ela. E aí eu pensei, e agora? Porque quem está de fora, fazendo analogia, fala assim, lá, entendeu? Estão brigando, estão na Vocês confusão. não se entendem, Rinha né? de galo, rinha de pitbull, é isso que demonstra, é isso que a gente acaba servindo para as pessoas, esse tipo de entretenimento. Então, eu ainda acho preocupante, eu acho que o diálogo tem que ir para fora, sim, mas ele tem que ser mais consolidado aqui dentro também. E quando a gente fala de aliado, né? Todos nós somos aliados uns dos outros. Cis, trans, hétero, não hétero, né? Porque quando a gente fala de hétero, a gente fala de não hétero, porque existem pessoas bi, existem pessoas homossexuais, né? E quando as pessoas entenderem que todos nós somos aliados, né? Porque não, Eu vou indo, porque não, eu fico tão- Não, mas vou porque- falar, vou falando. Não, tem que falar. E a Bá fala uma coisa muito interessante. A Bá está sendo citada Hoje é o aqui programa da pela Bá. Bárbara. Não, a Bá- hoje é o programa da Onipresente, Bárbara. onisciente. Bárbara, me empresta um dinheiro. Aí ela fala uma coisa que acontece muito dentro da própria comunidade. Enquanto a casa tá pegando fogo, as pessoas ficam preocupadas em consertar a tomada, sabe? Porque, né? Porque assim, Amei. enquanto as pessoas trans estão sendo mortas, né?
por conta do preconceito, as pessoas estão preocupadas em com que roupa que eu tenho que ir, não sei aonde, para me Gente, calma, vamos cuidar das coisas básicas que estão gritando ali por socorro, né? Então, eu acho que é isso que desanima um pouquinho também dentro das lutas, sabe? Que às vezes você luta, aí você olha pra casa, em casa tá rolando um trem lá que ninguém entendeu. Eu tô aqui discursando pra, sei lá, alguém da extrema-direita e a pessoa tá... Não, pelo amor de Deus, né? Jamais, mas a pessoa tá... Tá, vou debater com você. Aí você olha pra trás, a pessoa que deveria estar tá debatendo com você também. Aí você fala, ué, o que eu faço agora? Então, e daí, voltando em relação à comunidade, eu vou falar um enfrentamento, que inclusive a Anta também fala sobre, que é, a gente tem que entender que LGBTQIAPN+, a comunidade, mas as pessoas trans não é LGBT. Eu não sou LGBTQIAPN+, eu sou trans. Sim. Tem que me tratar, tem que entender essa diferença. Porque senão, vou dar um exemplo. Um amigo meu que tem um restaurante falou assim: convidei uma pessoa LGBT para trabalhar. Eu falei, que bacana. Era um gay, padrão, loiro, olhos claros. Eu falei, Grande passabilidade. Parabéns, você contratou. Agora precisamos ver uma trans, uma travesti, precisamos ver uma pessoa fora dos padrões. Porque senão as pessoas vão dizer assim, eu apoio a comunidade LGBT. Mas na verdade você está apoiando o cara padrãozão. E às vezes cadê a reforçando travesti? os estereótipos, né? E isso aí no geral. Quando você pega paradas, e eu não estou falando de uma cidade ou de outra, todas as paradas, a comunidade é hegemonia G. É uma discussão que eu já levei para vários lugares. A hegemonia G é sempre controladora, sempre está lá, sempre diz onde a mana trans tem que falar, o que ela tem que falar, onde ela tem que estar. Isso também me incomoda. E é por isso que, às vezes, muitas meninas trans, inclusive eu falo isso sobre marcha trans, e aí eu faço essa crítica, muitas marchas trans, se você vai lá, tem uma comunidade jovem, com uma parte de não binaridade, das pessoas ainda tá se identificando, mas as travestis do silicone no pé, passou pela prostituição, que está na marginalidade, você não encontra lá. E são para essas pessoas que a gente está lutando. Cadê? Cadê essas pessoas nessas paradas? Cadê elas tendo voz no microfone e falando, amor, eu passo essa e essa dificuldade. Eu sei que você vai receber 2 meninas aqui, inclusive uma delas já recebi no meu canal, que passaram dificuldades e têm que ser ouvidas. Mas nos lugares, como vou pôr assim, os antros onde nós deveríamos estar, não estão. É que tem um apagamento histórico muito grande. Total, amor. As pessoas têm a memória curta. Nossa. E aí, a gente que está aqui há muito tempo, eu não estou falando assim, vamos dar confete para eles, né, que estão aqui há muito tempo e tal, mas é importante a gente ter uma conscientização que eu estava, eu estou falando de mim pela minha história, porque eu estou na minha pele, né, não querendo puxar a sardinha, mas eu falo muito assim, quando você está aí já com os seus direitos um pouco mais garantidos do que os meus lá atrás, eu quero que você se lembre que eu estava lá há 25 anos atrás cortando mato com um facão. Abrindo caminho. Entendeu? Não, desculpa, você não tinha nem o facão. Eu não tinha nem o facão, eu vamos estava arrancando com o braço. exatamente, na unha, na raiz. Exatamente. Então, assim, não esqueça dos que vieram antes. Não esqueça. Mas esquece. Sim, exatamente. Infelizmente, a nossa comunidade precisa trabalhar com a história de quem somos, quem éramos, sabe? Recentemente está tendo várias paradas homenageando pessoas da antiguidade. Você chega lá, a antiguidade é dos anos 2000, sabe? Cadê a antiguidade dos anos 90, 80, 70, 60? Tem pessoas vivas ainda contando história que eu não vejo sendo homenageada. E volto a dizer, gente, não é sobre uma ou outra cidade, são todas as paradas, acabam errando e pecando no mesmo lugar. Nós não conseguimos realizar todas. Eu estou de fora, eu consigo fazer uma lista de quem poderia vir. As pessoas têm meu contato. Poderia entrar e falar, Paula, fala as pessoas, eu falo. O Eric está aqui, ele também pode falar. Vamos lembrar essas pessoas. Tem gente ainda passando fome, dificuldade. Então, eu acho que as lutas, elas são necessárias. Essa é uma crítica que eu quero fazer, porque estou dentro da comunidade para fazer. Mas não é uma coisa que não deve ser pensada. Mas a gente tem que fazer essa crítica, fazer o nosso meia-culpa, porque é nossa também, de dizer, precisamos prestar mais atenção nos nossos estão passando dificuldades e a gente está preocupada só com aquele cara ali.
A gente tá focando todo o nosso ódio, nossa raiva no cara que falou do banheiro, não sei, também merece esse apontamento. Mas merece o apontamento da gente também, que tá deixando os nossos mais velhos esquecidos, os nossos que não faz parte de uma padronização e não uma elitização esquecidos. Entende? É Sim. sobre isso. E vou aproveitar então que a Paula já deu spoiler. Na semana que vem a gente vai conversar com 2 mulheres que são travestis. Elas vão estar aqui com a gente. E no final da temporada a gente também vai ter um programa sobre velhice LGBT. Por favor. E aí eu quero aproveitar, Paula, para um papo que a gente começou a ter fora do ar, que você é uma mulher trans que se identifica também como uma mulher travesti. Eu queria que você explicasse, que você falasse sobre isso para quem está vendo e ouvindo a gente. A palavra, primeiro, é importante as pessoas entenderem que a palavra trans não vem de transexual. Muita gente acha que a palavra trans é de transexual. É do gênero trans e quem decidiu isso são ONGs e daí entra em acordo de que o gênero trans cabe todas as pessoas lá. A palavra transexual, ela foi criada para mulheres trans que faziam a redesignação. Então, por isso que era chamada de transexual. Aspas muito grande, principalmente para quem está ouvindo, mudou o sexo, que não é uma mudança. Mas então era chamada de transexual. Quem criou a palavra foram pessoas cis. A palavra transexual não foi criada por pessoas trans, foi criada por pessoas cis. A palavra travesti também foi criada por pessoas cis de maneira pejorativa. Tanto que na época da lei, da Projeto Tarântula, eles prendiam mulheres travestis, alegando que você só podia se vestir de mulher, aspas, para quem só estiver ouvindo, né, às vezes não está assistindo, se vestiam de mulheres por vadiagem. Então, já que você vai vestir por vadiagem, faça isso só no carnaval. Eles não entendiam que a mulher trans tem a necessidade de estar como mulher 24 horas por dia. Então, criaram a lei da vadiagem, prendiam travestis. Então, a palavra travesti, ela tinha uma conotação muito pejorativa. O que nós, pessoas trans, fizemos? Pegamos todas essas letrinhas que eram criadas de maneira errônea de pessoas cis para nós e elevamos. Então, ser travesti ou ser trans dá na mesma. A diferença é que a palavra travesti, ela é política. Ela tem uma história política. Então, sim, eu sou uma mulher trans, porque eu sou do gênero trans, eu estou em eterna transição, mas sim, eu sou uma mulher travesti, porque eu estou em luta eterna também, porque eu estou aqui com o meu corpo político para reivindicar meus direitos. Muito É bem. isso. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Você uma vai me dar boa um e mamar. dinheiro? Não, infelizmente dinheiro não tá. temos. Mas o nosso tempo já. Você acredita? Eu acredito, Passou mas muito foi um papo tão rápido. gostoso. Mas eu queria que vocês deixassem aqui, se despedissem. Quero agradecer demais por vocês terem vindo, compartilhar com a gente, esperançar com a gente, explicar, aprender. E eu queria que vocês se despedissem deixando uma mensagem pra gente. Por favor, Eric. Eu queria deixar uma mensagem, eu queria lembrar de uma pergunta que o Bial me fez quando eu fui no Namoral. Ele perguntou para mim, ele perguntou para todas as pessoas que estavam lá, porque falava sobre transgêneros, né? Pessoas transgêneras. E ele virou para mim e perguntou assim, Eric, o que é ser homem para você? E, cara, eu respondi uma coisa muito assim, pá, de bate-pronto naquela época. Isso foi há mais de 10, 15 anos atrás, né? Eu falei pra ele, cara, Bial, ser homem pra mim é fazer a barba, ser homem pra mim é ter pelo, é me olhar no espelho e me sentir homem, né? E aí eu falei tão leve isso, foi tão rápido, e aí eu comecei, e todos os dias eu venho ruminando isso na minha cabeça, o que é ser homem, o que é ser homem? Porque muito se fala assim, porque eu vejo muitas pessoas, inclusive as pessoas não binárias, né? Falando assim, não, eu não quero me identificar como homem, porque ser homem é uma coisa muito ruim. E eu sou homem. Eu me sinto homem desde sempre. E eu não acho que é ruim ser homem. Eu acho que é ruim ser homem tóxico. Eu acho que é ruim... Na verdade, é ruim ser uma pessoa tóxica. É ruim como é que eu posso dizer? Eu ter comportamentos machistas. Isso é ruim, né? Porque o ser homem nada mais é do que eu ter uma leitura masculina. É a pessoa me olhar na rua e me reconhecer como homem. Isso é ser homem. Mas eu acho que o mais importante é você se sentir bem consigo mesmo. O mais importante na vida é você ter a oportunidade e o privilégio de você poder ser você mesmo 100% do tempo. Você não ter medo de se vestir do jeito que você quer, você sabe, você sair na rua do jeito que você se sente bem, isso é o mais importante. E eu acho que
utopia no mundo seria as pessoas olharem para as outras e cara, como que você se chama? Ah, eu me chamo Eric. Ah, beleza, Eric, beleza. E não me questionar nada. Eu acho que se a humanidade caminhasse para esse lado, né? E eu luto diariamente para que a humanidade caminhe para esse lado. Para que as pessoas possam se identificar do jeito que elas são, do jeito que elas se sentem, e que ninguém mais aponte o dedo para você e fala, não, você não é isso. Porque se eu me sinto assim, eu sou assim. Então você que me aceite e me respeite do jeito que eu sou. Então, para que todas as pessoas possam ser respeitadas e aceitadas do jeito que elas são. Muito obrigada, Eric, pela tua presença Eu que aqui agradeço. com a gente. E você, Princesa Paula? Ai, princesa é bom que rejuvenesce, né? Eu quero dizer para todas as meninas trans, travestis do meu Brasil, do meu país, estejam me entendendo na minha língua. Não percam a esperança, lutem como uma travesti. Eu lembro de uma vez alguém falar assim, se for para nascer novamente, você queria nascer o quê? Travesti de novo, porque tem muito significado. Sofre, passa perrengue, passa, é horrível, muitas coisas mas no final das contas, a luta é travesti. As causas travestis, elas têm muito a agregar na sociedade. Temos deputadas travestis que estão fazendo a diferença para esse país, que estão fazendo a diferença para o mundo, inclusive. A gente está dando lição para o mundo todo. Então, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser travesti, muito orgulho de fazer parte da transgeneridade. E se alguém quiser me ouvir mais, tem lá o Queencast, pode ir lá dar uma olhadinha. Não me ouvir, mas ouvir outras pessoas trans que estão lá contando suas histórias também. Pessoas cis, como a Bárbara, que vai lá falar um pouquinho de psicologia para pessoas trans e tantas outras, tá? Obrigada pelo convite mais uma vez, eu amei. Ah, que bom, é isso. A gente acredita mesmo que existir com orgulho é um ato de coragem. Por isso, eu agradeço mais uma vez aos nossos convidados de hoje, agradeço a você que ficou aqui com a gente, te convido para permanecer aqui na programação da Educa TV, que também está no YouTube e nas redes sociais, para Campinas, canal 12.2 e toda a cidade, toda a região, 48 das cidades da nossa região, você pode assistir pelo canal 12.2. Eu sou a Lilian de Souza, na semana que vem eu volto com mais convidadas, são 2 convidadas, e eu espero vocês. Até mais. Você assistiu Orgulhe-se. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.